Texto tirado do livro O Céu e o Inferno. Simmel Slisgo, Sociedade de Paris, 15 de junho de 1865. Este não passou de um pobre israelita de Vilna, falecido em maio de 1865. Durante 30 anos, mendigou com uma salva nas mãos. Por toda a cidade, era bem conhecida aquela voz que dizia: lembrai-vos dos pobres, das viúvas e dos órfãos. Por essa longa peregrinação, Slisgo havia juntado 90.000 rublos, não guardando, porém, para si, uma só moeda. Aliviava e curava os enfermos. Pagava o ensino de crianças pobres. Distribuía aos necessitados a comida que lhe davam. À noite, destinava a ele ao preparo do rapé, que vendia a fim de prover as suas necessidades. E o que lhe sobrava era dos pobres. Foi só no mundo, e, no entanto, o seu enterro teve o acompanhamento de grande parte da população de Vilna, cujos armazéns cerraram as portas. Evocação. Excessivamente feliz, chegado enfim à plenitude do que mais ambicionava, e bem caro paguei, aqui estou entre vós, desde o cair da noite. Agradecido pelo interesse que vos desperta o espírito do pobre mendigo, que com satisfação vai procurar responder às vossas perguntas. Uma carta de Vilna nos deu conhecimento das particularidades mais notáveis da vossa existência, e da simpatia que tais particularidades nos inspiram, nasceu o desejo de nos comunicar convosco. Agradecemos a vossa presença, e uma vez que quereis responder-nos, principiaremos por vos assegurar que muito felizes seremos, se para nossa orientação pudermos conhecer a vossa posição espiritual, bem como as causas que determinaram o gênero de vida que tivestes na última encarnação. Em primeiro lugar, concedei ao meu espírito, cônscio da sua verdadeira posição, o favor de vos transmitir a sua opinião, com respeito a um pensamento que vos ocorreu quanto à minha personalidade, e reclamo previamente os vossos conselhos, para o caso de ser falsa essa minha opinião. Parece-vos singular que as manifestações públicas tomassem tanto vulto, para homenagear a memória do homem insignificante, que soube, por seu espírito caridoso, atrair tal simpatia. Não me refiro a vós, caro mestre, nem a ti, prezado médium, nem a vós outros verdadeiros e sinceros espíritas. Falo sim, para as pessoas indiferentes à crença, pois nisso nada houve de extraordinário. A pressão moral, exercida pela prática do bem sobre a humanidade, é tal que, por mais materializada que esta seja, inclina-se sempre, venera o bem, a despeito da sua tendência para o mal. Agora, as perguntas que da vossa parte não são ditadas pela curiosidade, mas simplesmente formuladas no intuito de ampliar o ensino. Visto que disponho de liberdade, vou, portanto, dizer-vos, o mais laconicamente possível, quais as causas determinantes da minha última existência. Faz muitos séculos vivia eu com o título de rei, ou, pelo menos, de príncipe soberano. Dentro da esfera do meu poder relativamente limitado, em confronto com os atuais estados, era eu, no entanto, absoluto senhor dos meus vassalos, como dos seus destinos, e governava-os tiranicamente, ou antes, digamos o próprio termo, como algoz. Dotado de caráter impetuoso, violento, além de avaro e sensual, podeis avaliar qual deveria ter sido a sorte dos pobres seres sujeitos ao meu domínio. Além de abusar do poder para oprimir o fraco, eu subordinava empregos, trabalhos e dores ao serviço das próprias paixões. Assim, impunha uma dízima ao produto da mendicidade, e ninguém poderia acumular sem que eu antecipadamente lhe tomasse uma cota avultada, dessas sobras que a piedade humana deixava resvalar para as sacolas da miséria. E mais ainda, a fim de que não decrescesse o número de mendigos entre os meus vassalos, proibia aos infelizes darem aos amigos, parentes e fâmulos necessitados a parte insignificante do que ainda lhes restava. Em uma palavra, fui tudo quanto se pode imaginar de mais cruel, em relação ao sofrimento e à miséria alheia. No meio de sofrimentos horrorosos, acabei por perder isso a que chamais vida, tanto que minha morte era apontada como exemplo aterrador a quantos como eu, posto que em menor escala, tinham o mesmo modo de pensar. Como espírito permaneci na erraticidade durante 3 séculos e meio, e quando ao fim desse tempo compreendi que a razão de ser da reencarnação era inteiramente outra que não a seguida por meus grosseiros sentidos, obtive a força de preces, de resignação e de pesares, a permissão de suportar materialmente os mesmos sofrimentos que infligira, e mais profundamente sensíveis,
que os por mim ocasionados. Obtida a permissão, Deus concedeu que, por meu livre-arbítrio, aumentasse os sofrimentos físicos e morais. Graças à assistência dos bons espíritos, persisti na prática do bem, e sou-lhes agradecido por me terem impedido de sucumbir sob o fardo que tomara. Finalmente, preenchi uma existência de abnegação e caridade, que por si resgatou as faltas de outra, cruel e injusta. Nascido de pais pobres e cedo orfanado, aprendi a ganhar o pão numa idade em que muitos consideram incapaz o raciocínio. Vivi sozinho, sem amor, sem afeições, e desde o princípio suportei as brutalidades que para com outros havia exercido. Dizem que as somas por mim esmoladas foram todas destinadas ao alívio dos meus semelhantes. É um fato inconcurso, ao qual, sem orgulho nem ênfase, devo acrescentar que, muitíssimas vezes, com sacrifício de privações relativamente imperiosas, aumentava o benefício que me permitiam fazer à caridade pública. Desencarnei calmamente, confiando no valor da minha reparação, e sou premiado muito mais do que poderiam ter cogitado as minhas secretas aspirações. Hoje sou feliz, felicíssimo, podendo afirmar-vos que todos quantos se elevam serão humilhados, como elevados serão todos quantos se humilharem. Tende a bondade de dizer-nos em que consistiu a vossa expiação no mundo espiritual, e quanto tempo durou, a contar da vossa morte, até o momento da atenuação por efeito do arrependimento e das boas resoluções. Dizei-nos também o que foi que provocou a mudança das vossas ideias no estado espiritual. Essa pergunta desperta-me muitas recordações dolorosas. Quanto sofri eu! Mas não que me não lamente, apenas recordo. Quereis saber a natureza da minha expiação? Pois ei-la na sua terrível hediondez. Carrasco que fui de todos os bons sentimentos, fiquei por longo tempo preso pelo perispírito ao corpo em decomposição. Até que esta se completasse, vi-me corroído pelos vermes, o que muito me torturava. E quando me vi liberto das peias que me prendiam ao instrumento do suplício, mais cruel suplício me esperava. Depois do sofrimento físico, o sofrimento moral muito mais longo. Fui colocado em presença de todas as minhas vítimas. Periodicamente, constrangido por uma força superior, era eu levado a rever o quadro vivo dos meus crimes, e via física e moralmente todas as dores que a outrem fizera sofrer. Ah, meus amigos, que terrível é a visão constante daqueles a quem fizemos mal. Entre vós, tendes apenas um fraco exemplo no confronto do acusado com a sua vítima. Aí tendes, em resumo, o que sofri durante 3 séculos e meio, até que Deus, compadecido da minha dor e tocado pelo meu arrependimento, solicitado pelos que me assistiam, permitisse a vida de expiação que conheceis. Algum motivo particular vos induziu à escolha da última existência, subordinada à religião israelita? Não escolhi por mim só, mas ouvi o conselho dos meus guias. A religião de Israel era uma pequena humilhação a mais na minha prova, visto como em certos países a maioria dos encarnados menosprezam os judeus, e principalmente os judeus mendicantes. Na terra, com que idade começastes a vossa obra de expiação? Como vos ocorreu o pensamento de vos desobrigar das resoluções previamente tomadas? Ao exercerdes tão abnegadamente a caridade, teríeis a intuição das causas que a isso vos predispunham? Meus pais eram pobres, porém inteligentes e avaros. Moço ainda, eu fui privado da afeição e carinhos de minha mãe. A perda desta me causou tanto maior e fundo pesar, quanto meu pai, dominado pela avidez de ganhos, me abandonava por completo. Quanto aos meus irmãos, todos mais velhos do que eu, não pareciam aperceber-se das minhas mágoas. Foi um outro judeu quem, movido por sentimento mais egoístico do que caritativo, me recolheu em sua casa e me ensinou a trabalhar. O que isso lhe custara era largamente compensado pelo meu trabalho, aliás, excedente muitas vezes às minhas forças. Mais tarde, liberto desse jugo, trabalhei por minha conta, mas em toda parte, no trabalho como no repouso, perseguia-me a saudade de minha mãe. E à medida que avançava em anos, a lembrança desse ser mais fundamente se me gravara na memória, lamentando em demasia a perda do seu amor e do seu zelo. Não tardou fosse eu o único dos meus, pois a morte em breve, dentro de meses, ceifou-me toda a família. Então principiou a manifestar-se-me o modo pelo qual havia de passar o resto da vida. 2 dos meus irmãos deixaram órfãos, e eu, comovido pela recordação do que como órfão sofrera, quis preservar os pobrezinhos de uma juventude igual à minha.
Não produzindo o meu trabalho o suficiente para sustentá-los a todos, comecei a pedir esmola, não para mim, mas para outros. A Deus não aprazia visse eu o resultado, a consolação dos meus esforços, e assim foi que também os pobrezinhos me deixaram para sempre. Eu bem via o que lhes faltava, era a mãe. Resolvi, pois, pedir para as viúvas infelizes que, sem poderem trabalhar para si e seus filhinhos, se impunham privações fatais, que acabavam por matá-las, legando ao mundo pobres órfãos abandonados e votados aos tormentos que eu mesmo suportara. A esse tempo contava eu 30 anos, e nessa idade, saudável e vigoroso, viram-me pedir para a viúva e para o órfão. Penosos me foram os primeiros passos, a suportar mais de um epíteto deprimente. Quando, porém, se certificaram de que eu realmente distribuía pelos pobres o que recebia, quando souberam que a essa distribuição ainda ajuntava as sobras do meu trabalho, então, adquiri certo conceito que não deixava de me ser grato. Durante os 60 e alguns anos de encarnado, jamais deixei de atender à tarefa que me impusera. Também jamais a consciência me fez sentir que causas anteriores à existência fossem o móbil do meu proceder. Um dia somente, e antes de começar a pedir, ouvi estas palavras: não façais a outrem o que não quiserdes que vos façam. Surpreendido pelos princípios gerais de moralidade contidos nessas poucas palavras, muitas vezes parecia-me ouvi-las acrescidas com estas outras: mas fazei ao contrário, o que quiserdes que vos façam. Tendo por auxiliares a lembrança de minha mãe e dos meus próprios sofrimentos, continuei a trilhar uma senda que a minha consciência dizia ser boa. Vou terminar esta longa comunicação dizendo: obrigado. Imperfeito ainda, sei contudo que o mal só acarreta o mal, e de novo, como já o fiz, dedicar-me-ei ao bem para alcançar a felicidade.